Matheus, vamos lá pro teu começo. Achei interessante isso, tá? Teu pai, então, ele é japonês, seria? Ou então, ele é filho? Os meus avós nasceram no Japão e aí, no meio da guerra, vieram pra cá. Então, Tá. meu pai já foi a primeira geração nascida no Brasil. Tá. Mas pegou 100% japonês, sangue 100% japonês. Me conta dessa disciplina, porque tem muito achismo que, músico é vagabundo. Músico é vagabundo. Músico não, músico vai lá, toca, é o dom, é o talento. Eu queria que você me falasse o que você sentiu da disciplina fora dom. Eu queria que você explicasse esse processo teu pra você chegar onde você chegou. Tá. Eu acredito nesses dois mundos, assim, da mesma forma. Então, eu tenho essa raiz nipônica, mas também vim de um lado cristão. Então, assim, minha família, a minha mãe já é brasileira, né? Mas, enfim, me criou na igreja. Então, eu sempre acreditei que nós temos os dons e os talentos e tal. Então, a minha vida com música, ela surgiu a partir dos 9 anos, assim, de uma forma... Foi natural, mas, assim... Minha mãe sempre tocava em casa, piano, violão. Ela é musicista? Assim, não era profissionalmente, mas ela tocava na igreja. Tá. Então, assim, bem esporadicamente, enquanto a gente estava jogando bola, eu e os meus irmãos, eu escutava ela praticando piano, tocando ali o violãozinho, cantando lá as músicas, mas nunca me pegava, assim. Até que, aos 9 anos de idade, eu fui à casa do meu primo, passar as férias lá, né, de verão, assim, aí ele começou a tocar, e era aquela época que você quer imitar tudo que a galera mais velha faz. Então, meu primo mais velho. Era mais velho, acho que, sei lá, 3, 4 anos mais velho que eu. Aí ele começou a tocar, mostrar as escalinhas e tal, achei maravilhoso. Falei, é isso aqui. Aí eu volto pra Campo Grande, aí toda vez que a minha mãe tocava, eu já saía do futebol, ficava assistindo, tentando entender o que é isso, o que você tá fazendo e tal. Então rolou esse encontro. Essa conexão musical com a tua família. Mas aí, beleza, né? Essa questão agora disciplinar, o que acabou pegando pra mim? Porque foi a primeira referência que eu tive, que foi os meninos da Oficina G3. Então, meu primo começou a tocar e aí ele falou, escuta essa banda aqui, Oficina G3, que pra quem não sabe, é uma banda cristã, do Juninho Afran, e aí... Tudo isso pra dizer, no Brasil ele é extremamente reconhecido e principalmente pela virtuose dele, é um cara extremamente virtuoso. Então, eu escutava os solos do Juninho e eu falava, isso aqui existe muito... 9 anos? 9, 10 anos de idade. Então, assim, eu falei, cara, isso aqui exige uma complexidade, um processo muito grande. Você tinha essa noção musical, que aquilo era virtuoso, que aquilo era pega, difícil? Cara, porque assim... É uma coisa que da mesma forma que eu vejo que, assim, uma criança, ela se atrai muito fácil com bateria, né? Sim. Então, é muito legal. É barulhento. Isso. E a questão da guitarra, que eu vejo, ela é meio mágica, assim, porque tem muito essa questão, por exemplo, você pega os meninos lá, o Steve Vai, Satriani, a época lá dos anos 80, era muito malabarismo, né? Aquelas coisas com alavanca e aquele som de... O Slash, acho que foi o grande cara dos anos 90, assim, que aquela coisa... Tudo performático. É performático. É muito performático. Mas, por exemplo, eu pego mais da galera dos anos 80, que foi uma galera que influenciou muito o Juninho, né? Tipo, Steve Vai, Satriani, Van Halen, por exemplo. Malmsteen, essa turma. Isso. É uma galera muito que fazia pirotecnia com a guitarra. Velocidade, barulho, é muito bom. Eu amo ver um vídeo do Van Halen imitando vários animais, fazendo som de elefante, não sei o quê. Então, o Juninho, no primeiro álbum que eu escutei do G3, ele explorou muito essa questão da pirotecnia com a guitarra, e isso me encantou demais. Eu falei, cara, como que eu faço isso? Obviamente, eu não tinha uma guitarra na época, mas aquilo me despertou, assim, gatilhou totalmente o meu cérebro, e aí que tá. Eu acho que o japonês, assim, a criação nipônica tem essa tendência por uma questão técnica. Tanto é que eu falei do futebol e tal, não sei o quê, mas o primeiro esporte que me encantou foi o tênis de mesa. Questão de velocidade, de raciocínio. Cara, é por isso então que os caras... Porque tem muito oriental jogando tênis de mesa. Chinês, tal, japonês também, mas assim... Então, isso, será que é uma coisa... É um tênis virtuoso? Então, querendo ou não acaba sendo, né? Porque é muito rápido. Porque assim, até te cortando um pouquinho... Se você vê assim, o rock, o metal especialmente, no Japão é bombado. Exatamente. Tanto é que os meninos dos anos 80, Extreme, Mr. Big, esses caras fazem muito sucesso até hoje. Eles são deuses. O Angra aqui no Brasil. Claro. A galera que... Mas por que o oriental tem isso? Você tem essa visão, tipo... Cara... É o sair da caixa, do tipo, é o cara que tá... indo além dos outros, é uma coisa de dedicação, ele parabeniza essa dedicação sua? Eu queria ter uma justificativa, assim, filosófica por isso, mas eu acho que tem essa questão do impressionismo, né?
Porque você ser muito rápido, você, né, seja na guitarra ou, sei lá, na questão do tênis de mesa, agilidade... Você tá aplaudindo dedicação. Então, tem isso, né? Que é uma coisa meio do taekwondo, sei lá, o cara faz o golpe, você tá aplaudindo o cara que toca de, sei lá, 40 notas em 1 minuto. Que louco. Então gera muito esse encanto. Então, no meu caso, eu venho um pouco dessa escola, entendeu? Eu sempre fui muito atraído por, tipo assim... essa coisa mesmo, assim, de tipo do virtuose e tal. Quer dizer, você começou na guitarra pra fazer um som de urso. É isso que você queria. Exato, cara. Eu queria mesmo, tipo assim, ser um mágico ali, sei lá, vamos tentar impressionar. Porque é isso, a primeira referência que eu tive veio de um cara muito virtuoso. Talvez se fosse, sei lá, o B.B. King, o primeiro cara que eu tivesse me apaixonado musicalmente, aí eu ia pegar uma outra personalidade. Quem que era teu ídolo ali, naquele momento? Era o Van Halen? Então, eu fui meio que... A minha escola, ela veio em ordem contrária. Porque eu fui conhecer o Juninho primeiro. Porque eu tô falando aí, cara, 9 anos de idade, eu tava... Era o quê? 2003 e tal. Então, não tinha muito, assim, esse acesso, né? Pô, YouTube, tutorial disso e aquilo e tal. O máximo que tinha era o Cifra Clube ali, tipo assim, só as notinhas, bem revistinha mesmo, sabe? Sim. Então, eu não tinha ainda esse acesso. Então, em Campo Grande ainda era um pouco arcaico a questão. Enfim. Então, eu começo tendo referências brasileiras. Então, os primeiros foram Juninho, Kiko... Entendi que você falou que é o contrário, né? Porque geralmente o cara começa no Van Halen, exatamente. Não sei o quê, aí você vai no Jimi Hendrix, depois você vai conhecendo a galera mais moderna. No meu caso, foi o contrário. Eu conheci o Juninho, e aí o que aconteceu? Depois que veio o G3, eu volto pra casa e falo pra minha mãe, eu quero aprender a tocar guitarra. Só que não tinha guitarra em casa, então ela falou, ó, começa no violão, se você tomar gosto de verdade, a gente vai pegar a guitarra. Então, o que aconteceu? Beleza, passei nesse teste, nessa fase, aí a gente foi pra guitarra, quando nós fomos lá na loja pra comprar guitarra, tinha videoaulas, né? Porque os VHS, eu lembro disso. E aí, quem era a bola da vez na época, mano, só tinha coisa do Kiko. Então, tinha um VHS lá do Kiko, lá das melhores... solos do Angra e não sei o que lá, eu falei, eu quero isso aí. Eu nem conhecia Angra nem nada, mas eu falei, eu preciso de um VHS, de uma referência. Mentira. Então, aquela coisa do marketing mesmo, eu lembro que a fita era laranja, uma guitarrona assim, tal, preta. Eu falei, pô, legal, compraria isso aqui na hora. Aí minha mãe pegou, tal, a gente foi, e volto pra casa. Mano, eu debulhei aquela VHS. Quer dizer, sua aula foi isso? Você não tinha um professor? Tive um professor depois, mas assim, professor tipo private, né? Que é tipo só um ali. E aí, cara, eu conheço o Kiko e depois o Edu. E aí depois... O Ardanui, do Dr. Sim, que agora não é mais o Dr. Sim. Mas enfim, e aí o que acontece? Aí eu lembro de depois na internet, lá no site, oficinag3.com.br, angra.net, era net Aí eu fui depois procurar a biografia deles e entender quem que eles escutavam. E aí depois que eu fui entender quem era David Gilmour, quem era Van Halen, quem era todos esses caras, Steve Vai e tal, não sei o quê. Então eu fui... Não é que você era um apaixonado por rock, você era apaixonado por mágica. Cara, zero. Tipo assim, eu não... Na minha casa, a gente só escutava música cristã, então tipo os corinhos da igreja, sei lá, Roupa Nova, as coisas que meus pais ouviam. Roupa Nova e uma coisinha ou outra ali, Os Incríveis e tal, uma coisa mais, né, O que eu acho estranho é que você começou pelo Kiko e na minha visão, tipo assim, um VHS do Kiko, ele não é pra iniciante, ele já... Não. Tanto é que eu não entendia nada, mas eu consumia aquilo assim, eu era encantado, eu ficava só escutando. Tipo assim, ele falava pentatônica, os termos, eu não queria saber, eu só queria escutar. Aquilo era meu passatempo. Que louco, cara. Você foi nesse lugar assim de nem conseguir executar. Não, nem sabia. Eu só queria escutar, cara. Então assim, eu fazia tarefinha de casa lá, aos 9, 10 anos, já colocava o VHS na TV enquanto eu fazia tarefa, sei lá, aula de ciências lá, as equações, sei lá. Você já falou isso, obviamente, pro Kiko? Eu não lembro se eu tive essa oportunidade de falar isso pro Kiko. É que é estranho, né? Vocês, agora que os dois estão tipo assim, beleza, a gente já faz coisas juntos e tal. Mas só pra explicar pra audiência, o Kiko Loureiro, que é ex-guitarrista do Angra, hoje toca no Megadeth. Né? Acho que ele não tá mais no Megadeth, mas pô, foi pro Megadeth. É verdade, ele monstro. Ele foi guitarrista do Megadeth, é um dos maiores nomes que temos aqui, ele, o Rafael Bittencourt, tem uma galera. Pô. E aí você, cara, fã. Que loucura. E hoje você, na minha visão, assim, aí sou eu mesmo, assim, eu sou meio rato teu. Não da forma que talvez você foi com o Kiko, mas eu consumi muito você e a primeira vez que eu te vi foi meio pelo Di Ferreira. Eu tava conversando com vocês daqui. Meu o Di que é meu irmão, amo o Di.
que é conterrâneo lá de também, Campo Grande. Né? Viu? De Campo Grande não sai só sertanejo e tereré. Exatamente, saíram vocês dois. Saiu aí. E você era um cara que uma vez... Como é que eu te assisti? Eu tava uma vez vendo uns vídeos, assim, tipo, Reels da época. Nem era Reels, era... Instagram, será? Alguma coisa assim do tipo, que me veio um vídeo teu tocando alguma música do NX0. Então foi no YouTube. Foi no YouTube, provavelmente. E você bem moleque... Gurizão, tava com 15 anos, cara. Tocando, e você tocava de um estilo de tocar, assim, que é bem diferente do que a galera toca. Você tava bem sei lá, uma coisa mais dedilhada, tal, não sei o quê. Isso aí. Você fez a melodia da música em forma de guitarra, achei aquilo muito legal. Que virou o teu estilo, de alguma maneira. Acabou virando. Isso veio o quê? Isso daí, você tentando criar, você olhou pra um cara, o Juninho trouxe isso pra você, o que é isso? Foram algumas coisas. Acho que o primeiro elemento foi o fato de que eu sabia desde o começo que eu não ia cantar. Eu já sabia que, tipo assim, a voz não era pra mim. A minha voz ia se expressar. Não. Então, assim, não que foi uma frustração. Hoje eu acho que até acaba sendo, porque eu acho que se eu tivesse a voz aliada à minha música, talvez eu chegaria a lugares um pouco maiores. Se bem que eu tenho o Santana pra me ajudar ali. Ele acaba sendo a minha anestesia nisso. Sim. Mas, então, desde pequeno eu olhava e falava, cara, eu não consigo cantar. Mas por quê? Você acha que você não consegue? Você tem uma timidez. Cara, eu acho que isso é uma coisa que se trabalha, né? Se eu conseguisse lá, fizesse... não é nem a questão da timidez, é só uma questão uma teoria que eu coloquei na minha cabeça, que eu acho que a voz é uma coisa que você consegue se aperfeiçoar, mas é muito uma coisa predestinada, assim. Tá, que aí vem o negócio do dom. Eu acho que o talento, beleza, que a gente falou, né? Nos dois mundos, tem a disciplina e a questão natural. Mas, assim, eu acho que a questão da voz, além de qualquer outra coisa, guitarra, bateria, qualquer outro instrumento, você tem que nascer com aquela corda vocal porque especial. Tem uma coisa de timbre, né? Tem uma coisa... Exato, o timbre você não consegue alterar. Modular. Exato, você não vai conseguir, porque é a corda vocal da pessoa. Exatamente, assim. Claro, você consegue aperfeiçoar várias coisas, técnica, isso, aquilo, mas... Eu lembro que eu não acho... Tudo bem que eu acho que a maioria dos cantores, pelo menos no início, odiavam se escutar. Mas eu fui muito convicto nisso, assim. Sei lá, cara. Acho que a ordem natural da vida mesmo me fez olhar, então, assim, tipo, foi o tipo uma coisa... de música que eu vou fazer é uma música que vai ser cantada só que na guitarra. Eu olhei e falei, cara, eu não tenho esse poder, mas eu tenho uma coisa nas minhas mãos, assim. Então eu falei, eu vou usar da guitarra e tentar explorar isso ao máximo que eu puder, em termos de passar uma mensagem, assim. Então o que aconteceu? Eu fui muito encantado por, na época lá, falei que aos 9 anos eu comecei a escutar os meninos do GT, isso eu já estava com 15. Então eu já tive mais acesso a outros meninos, então naquela época lá teve uma vibe muito de acústico, assim. Então tinha o Andy McKee, Eric Mangray, uns caras de um canal do YouTube, assim, cara, que era... demais, assim, de assistir. Eu não sei a nacionalidade deles. E aí eu comecei a ver essa vibe acústica desses caras e eu falei, mano, eu quero aprender a fazer isso também. Então, sei lá, teve um período na minha vida que eu meio que larguei mão de violão, eu só queria guitarra, era a época do Kiko e tal, não sei o quê. Só que meio que depois eu volto para aquilo. Aí eu fiquei nesses dois mundos onde eu ficava tentando aprender a tocar violão. Porque, querendo ou não, eles são dois instrumentos bem diferentes. Obviamente, as afinações elas acabam sendo iguais, a posição das mãos, mas a tocada ela é diferente.